Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Contabilizando Sucesso. Eu sou Gustavo do Ailib, sócio do Secran Group. Estou aqui com o nosso fundador, o senhor Amândio. E hoje, assim como nos outros episódios, né, a gente convida a todos a nos acompanharem no nosso canal do YouTube, Secran Group, nos acompanharem no Spotify com o nosso podcast Contabilizando Sucesso e deixando sempre o joinha, né, o like, que conta positivamente. Seu Amândio, hoje um dia muito especial, né? Convidados aqui muito especiais de longa parceria conosco. Eu diria que parcerias que são poucas, não digo nem no Ceará e nem no Brasil, eu digo no mundo, né? Parcerias comerciais tão duradouras, tão sadias, tão enriquecedoras. Então é um motivo de muito orgulho recebermos hoje aqui o Dr. Zé Nilton, o Dr. Alexandre, que fazem parte da Construtora Granito. Lhe passo a palavra aí para fazer as apresentações, senhor Amândio, por gentileza, do Dr. Zé Nilton, e a gente poder começar aqui o nosso papo, depois que eu apresentar o Dr. Alexandre. Muito bem, boa tarde a todos os amigos que nos acompanham aí nas redes sociais com o nosso projeto do Contabilizando Sucesso. Como o Gustavo disse, essa parceria realmente é muito especial. Primeiro porque é a parceria mais antiga que a Secran tem. Não entendam antigo no sentido de velhice, no sentido de desvalorizar, não. Porque são duas empresas que estão plenamente ativas no mercado. A Construtora Granito e a Secran estão ativas e são parceiros há 52 anos aproximadamente, né, Zé Nilton? Nós praticamente vimos a Construtora nascer e aí começamos a trabalhar para a Construtora Granito. Vimos ela crescendo, se desenvolvendo com os três irmãos. Vimos ela indo para uma sede suntuosa lá no bairro de Fábio, porque antes era uma sala lá no Palácio Progresso. Mas eles, sempre com a visão muito à frente, cuidaram logo de estruturar a construtora para muitos anos à frente. Então, aqui está representando a construtora o Dr. Zé Nilton e o Alexandre, que já é a segunda geração. E nós acreditamos que daqui a pouco vamos trabalhar para a terceira geração, né? Porque os meninos já estão grandes também, os filhos deles. Eu não sei nós, mas a Secran, né, senhor? Da Secran, né? Mas eu quero, não disse no aniversário da Secran, que quero comemorar os 100 anos da Secran, né? Então, qual é o problema, né? Verdade. Então, assim, o Dr. Zé Nilton é o sexto filho de Raimundo Nilton Xerez Ribeiro e Raimunda Lopes Ribeiro. Eu me lembro até um pouco do pai do Dr. Zé Nilton, que ele tinha uma loja lá em Sobral, né? Comerciante. Ó. Nasceu em Sobral em 29 de outubro de 43. Viveu a infância e a adolescência naquela cidade. Vindo para Fortaleza cursar engenharia civil na Universidade Federal do Ceará. Em 1969 se formou e foi trabalhar na SANEC. Em 1972, o Dr. Zé Nilton, juntamente com dois irmãos, José Ibernon e José Raimundo, fundaram a Construtora Granito, hoje com 52 anos. José Nilton é casado com a doutora Ariadna, há 53 anos e pai de 3 filhos. Assim que ele fundou a construtora, aliás, ele casou e logo por pouco tempo fundou a construtora, né, Zé Nilton? Vamos já contar essa história. Né? A Construtora Granito atua na área da construção civil, tanto na parte de obra de saneamento, como na construção de edifícios, né? Porque já fez vários imóveis residenciais. E atua no Ceará e no Nordeste. E o José Nilton ocupa, inclusive, o cargo de diretor de obra de saneamento do Ciduscom do Ceará. Eu quero aqui registrar que a nossa relação com a construtora sempre foi muito ligado ao Dr. Zé Nilton. Como ele fazia a parte administrativa, gerencial, né? Foi delegado a ele pelos irmãos que ele cuidaria também da parte contábil, parte fiscal. Então eu diria que ao longo desses anos, pouquíssimas vezes nós discutimos assuntos da construtora, da área contábil fiscal, com o Zé Raimundo ou com o Ibernon. Muito raramente, né? Que era com o doutor Zé Nilton que a gente discutia, as reuniões, ele repassava para ele. Então, é sempre muito agradável a gente poder deixar registrado para a história essa relação com
quase que pessoal, mas muito profissional. E aí, Gustavo, está aqui acompanhando o Alexandre, que é filho do Dr. Zé Nilton, você faça a apresentação, que embora muito novo, mas está seguindo assim uma carreira tão brilhante quanto a do pai. Perfeito, seu Amândio. Então, como o senhor muito bem já sinalizou, né? Também é nosso convidado hoje, doutor Alexandre, que é o segundo filho do Dr. Zé Nilton. Fez intercâmbio nos Estados Unidos, cursando o segundo grau, né? Concluindo o segundo grau. Cursou Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará. Passou pela Mota Machado como estagiário. E em 1997 se formou e, seguindo o caminho natural, foi para a construtora Granito. Também é pós-graduado em gestão empresarial pela UFC. Durante 1997 e 2005, participou da Associação de Jovens Empresários aqui do Ceará, a AGE, chegando inclusive a ser coordenador geral da Federação das AGEs em 2004 e 2005. É casado com a Priscila e pai de dois homens, né, 2 filhos. Muito bem. Eu queria, nesse nosso bate-papo, registrar que a nossa participação e o nosso relacionamento com os filhos do Zé Nilton e do Ibernon, que estão na construtora, porque do Zé Raimundo nunca teve nenhum, né, Zé Nilton? Não. Foi uma coisa assim, nada montado, nada planejado, né? Natural. Foi natural. Começaram aí por lá, eu conhecia muito pouco, né? Muito pequenos ainda, mas pouco eles iam na construtora. E aí começaram aí e a gente começou a ter perguntas e interrogações, eles participando, mas não houve assim uma coisa, não, porque agora vão vir os filhos do Ibernon e do Zé Nilton para cá, vocês vão ter que se dirigir a ele, não. É tanto que a gente se reporta muito ao Alexandre com relação a esses assuntos, se reportava muito pouco com o Leonardo, e pouco com o Marcelo, e pouco com o Ricardo. Então parece que é assim, umas coincidências, né? Quando foram os 3 irmãos, ficou muito focado ao Zé Nilton, agora tem algumas coisas que é muito focada para o Alexandre. Perfeito. Então, a construtora Granito, ela atua na área de construção civil, seu Amândio. É uma referência no nicho, né, de obras de saneamento no Ceará, no Nordeste como um todo. E, inclusive, né, fazendo aí só uma complementação, também o Dr. Zé Nilton, que está aqui conosco, faz parte como cargo de diretoria de obras e saneamentos do Sinduscon Ceará. Uhum. Então, passando efetivamente agora a palavra aos nossos convidados, né, mais uma vez agradecer aí a disponibilidade. Dr. Alexandre e Dr. Zé Nilton, queria ouvir um pouco de vocês, né, como se deu, como foram ao longo de mais de 50 anos, reforço. É um número muito glorioso, né? Você ter uma empresa local, fortalezense, cearense, com mais de 50 anos de sucesso. Então, muita água já passou debaixo dessa ponte, né? E queria ouvir de vocês um pouco como se deu esses marcos, essa trajetória, desde a fundação até os dias de hoje. Enfim, queria ouvir um pouco dessa história que com certeza tem muito aí para nos ensinar. Bom, é um prazer colocar aqui alguma coisa sobre a construtora, né? Para essa relação que já temos aqui com a Secran há bastante tempo. A construtora Granito iniciou sua trajetória com os 3 irmãos, Zé Raimundo, Zé Ibernon e Zé Nilton, todos formados em engenharia, e todos iniciaram suas carreiras construindo casas residenciais de luxo com muita qualidade, e muitas delas para engenheiros, proprietários de empresas bem-sucedidas. Isto alavancava boas informações para o mercado de construção que desejávamos. Neste período, eu trabalhei em uma construtora que executava obras públicas para diversas repartições do governo. Isto me habilitou a orçar obras públicas, como também a cumprir as exigências do edital e as normas para a execução de obras. A principal marca da Granito tem sido sempre a qualidade e a satisfação do cliente, tanto em obras públicas como em obras privadas. Não distinguimos esta qualidade de uma para outra. Então, hoje é muito presente no viés da Granito, tanto o público, o cliente público, como o cliente privado, né? A gente tem essa diversidade, né? Diversidade. Perfeito. Quando a construtora assumia
a construção, a responsabilidade sobre a obra era total, desde o acompanhamento do projeto, a compra de material, a contratação de mão de obra, o pagamento e a prestação de contas. Quando a obra era por administração, a gente prestava conta quinzenalmente. Perfeito. No início, o grande desafio era arranjar obras. Isso é para todo mundo, é um desafio É mesmo. o cliente, né? Para isso, precisávamos ter atestado de obras públicas executadas em nome da construtora. Por sorte, o prefeito de Ibiapina, nosso amigo, nos propôs a executar uma praça no centro da cidade, como também uma escola pública. Isto foi ótimo para a construtora, porque foi muito no princípio e a gente precisava de um atestado para poder até Uma certificação, né? Para se saltar, né? Para se saltar. até para a né? gente se inscrever nas repartições, eles já exigiam alguma certificado, coisa de certificado. Né? E essa obra deu esse ganho, né? Deu do esse setor. ganho, né? exato. Pois é. E já traz o viés da questão do cliente público, né? Do órgão público, órgão desde o início. Como também uma escola pública. Com este atestado de obra pública, nos inscrevemos nos diversos órgãos públicos para concorrer a executar obras. Assim, iniciamos executando para a Prefeitura, né, de Fortaleza, 10 quadras de esporte, uma coisa que aconteceu logo realmente no início. Né? Tinha uma pessoa relativamente jovem, engenheiro, que estava administrando essa parte a parte de esporte da Prefeitura. E coincidiu que a gente ganhou essa participação. Perfeito. Então teve muito assim, vocês de lá de Ibiapina já vieram para Fortaleza, teve alguma estratégia de começar pelos interiores? Como é que se deu isso, doutor Zenilton? Nossa, foi sempre aqui em Fortaleza. Nós estávamos abertos para executar obras em qualquer parte do estado, né? Principalmente. Nossa relação aqui. A Ibiapina foi o marco, né? Foi um marco porque o prefeito era conhecido nosso, certo? Deu essa Ele era, oportunidade, inclusive, né? pai do cunhado meu, certo? Então, isso trouxe uma relação, uma facilidade, né? Para início do atestado. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficava aqui tentando, né? Com amigos que estavam na repartição, tinha um colega do Zé Raimundo que era da companhia Docas, né? Então, pequenos serviços que aparecia na parte que ele podia realmente dar sem licitação, ele ia passando para a gente e isso a gente ia gerando um certo caixa, né? E um movimento para a gente começar. A demanda, né? Agora, eu percebo assim que pelas suas palavras, sempre tem muito assim... Vocês viram uma oportunidade nessa parte pública, porque assim, quando a gente pensa numa construtora, eu falo na figura de leigo dentro do segmento. Se pensa logo em prédios, apartamentos, casas, claro, já está muito... Eu estou ciente pela fala de vocês que vocês também fazem isso. Mas vocês viram uma oportunidade, naquela época, né, a gente está falando aí de 50 anos atrás, 40 anos atrás, vocês enxergaram uma oportunidade nesse nicho mais público ou acabou acontecendo naturalmente? Aconteceu naturalmente porque éramos 3 irmãos, né? E 2 já trabalhavam nessa área de construção de casas, né? Desde que se formaram, né? Antes de criar a construtora, né? Quando realmente que eu me formei, trabalhei numa empresa que trabalhava para órgão público, né? Com isso, me incentivou a trabalhar nesse setor, certo? Eu, Zé Nilton, né? Então, comecei a me inscrever para participar de obras públicas, né? Porque a parte de casas, de construções já estava, esse nicho já estava já andando, né? Perfeito. Parte... Muito bem. O Alexandre, embora tenha chegado na construtora bem depois, né, Alexandre? Você, mas já faz um tempinho, a né? partir de quando? Oficialmente a partir de 98, que eu me 98, formei no final né? de 97. A partir de Então, 98. assim, você também sabe a história porque acompanhava, né, os passos. Isso. Eu me lembro uma vez, aqui, que é importante a gente lembrar assim, alguns fatos, né? A gente fazendo a declaração do Zé Nilton, e ele contou que tinha um filho dele, que eu acho que era o Alexandre, que
perguntava se ele tinha dinheiro na poupança, não era, Zé Nilton? Parece que ele queria saber se ele tinha dinheiro na poupança. Então, não sei se era o Alexandre, mas pela relação assim. Então, veja assim, Alexandre, você que acompanhou já há muito tempo a Granito, tem acompanhado. A obra pública tem a sua referência, mas eu diria que ela não vale muito quando você vai disputar uma obra, que é licitação, né? Só serve o atestado. É menor preço. Mas no mercado privado que vocês fizeram várias obras, e eu inclusive, adquiri apartamento da Granito, qual foi assim a receita que a Granito usou para ter essa referência do mercado privado, dos prédios que ela fez? Eu agradeço aqui a participação aqui da Secran e o convite. O que nos credenciou aí também nessa parte de obra privada foi que os outros dois sócios, Bernon e o Zé Raimundo, já atuavam em casas, muitas delas casas de luxo na época, e eles foram, os três sempre foram muito regidos à qualidade. Cada um que era mais exigente do que o outro na qualidade. Eu acho que isso credenciou a construtora ter assim, uma boa aceitação. Era um padrão de entrega, né? Um padrão. E outra que quando assinava um contrato, aquilo era sagrado. Tinha que ir até o final, estivesse perdendo ou estivesse ganhando. Mas tinha que fazer. Mas concluía. Eles cumpriam, né? Cumpria o contrato. Isso era. Aí foi dando credibilidade à construtora e um cliente ia indicando a outro. E a outra eu acho que deve ter feito mais de 200 casas nesse período, né? Desse período que você vive na construtora, quais foram os fatos interessantes ou momentos que você viveu que talvez tenha ficado algumas dúvidas assim, mas será que eu vou continuar com esse negócio mesmo aqui? Será que a gente vai dar conta? Será que vale a pena estar trabalhando em construção civil? A gente tem fazendo esse ano 52 anos, né? E com o mesmo CNPJ, porque às vezes tem empresas que vão mudando de CNPJ, mas com o mesmo tem CNPJ. Tem 50 anos, mas tem 50 CNPJ. Né? E nesses 50 anos teve muitas crises. Eu era menor, mas eu me lembro que quando tinha uma crise, eu já sabia que quando tinha crise que meu pai já chegava em casa, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Às vezes tinham... Reflete, né, Zé Nilton? Automaticamente reflete. A pessoa vive daquele negócio e começa a ter uma crise. Mas graças a Deus a gente conseguiu atravessar todas essas crises de lá para cá e esses contratempos, essas mudanças de moeda e do fisco também, que toda hora muda, você cansa mais que nós, essas mudanças quase que todo ano. E conseguimos atravessar e aqui estamos já contando a história na segunda geração, né? E temos que ter fé que vai para a terceira, né? Porque daqui a pouco vem já os netos, né, Zé Nilton? Exato. Embora a gente viva assim, um momento de alegria por conta dessa história da Granito, mas eu me lembro de um fato assim que me preocupou muito na época, o que poderia acontecer, né? Que foi, não sei aqui se é boa a lembrança, mas para mim recorda a vivência com ele, que era com o Zé Raimundo, né? Então assim, para vocês que estavam à frente, acho que o Alexandre ainda era pequeno mesmo, ainda não estava lá na frente, né? Quando o Zé Raimundo faleceu. Não, já estava, né? Qual foi o impacto, o sentimento que vocês tiveram assim, se repensaram o negócio ou se simplesmente não, nós vamos assumir isso daqui porque foi um fato... Um propósito, né? Independente da nossa vontade, que a gente tem que continuar a vida. Como foi que você viu isso, Zé Nilton? Não, isso não, na continuidade, isso não nos perturbou nenhum instante, certo? Era de continuar. A gente achava que ia fazer bastante falta, certo? Mas que a gente devia continuar. Né? Ótimo. E o problema seria de uma sucessão, quem ocuparia da família dele, né?
para a sucessão dele, né? E isso a gente conseguiu amigavelmente resolver. Superou, né? Superar essa situação, né? Porque Certo. os filhos dele já trabalhavam em outros setores, né? E a mulher também era no outro, né? Então acabamos entrando num acordo, né, mais financeiro para poder ficar... Resolver da melhor forma, né? Melhor forma, né? Nesses 52 anos, como o Alexandre disse, aconteceu muita coisa, né? Mudança de moeda, hora inflação lá em cima. Pandemia. Eu me lembro do governo Sarney, que um mês deu 90 e tantos % da inflação, né? Foi. Reforma tributária, mudança de filosofia de fiscalização, uma hora era uma coisa, outra hora era outra, pandemia, né? E aí a minha pergunta é: como a SECRAN contribuiu durante esses 52 anos nas atividades, nos trabalhos, ou na manutenção da construtora Granito como um todo? Deixa eu colocar daqui, a SECRAN entra nas nossas relações bem no início da empresa. Logo que registramos a empresa, com o auxílio de um contador que não mostrava interesse em permanecer, e comentando com o Lial, meu cunhado, ele informou que estava com Amândio, um contador muito bom. Há 52 anos, isso, Amândio? Fez bastante elogio, né? Aí não tive dúvida. Contratei já de imediato, né? Mantivemos uma relação que permanece até os dias de hoje. Muito bem. A SECRAN tem sido uma tranquilidade para a nossa empresa. A SECRAN faz a nossa contabilidade desde o início de nossa empresa, que este ano completa 52 anos de atividade. Durante todos estes anos, nunca tivemos um único problema com o fisco. A contabilidade está sempre pronta para fornecer qualquer informação contábil ou fiscal, inclusive com as nossas declarações de pessoa física. Aqui parabenizo a Amândia, né? E a SECRAN merece esses parabéns, né? Tá bom. Então, tem sido uma relação muito construtiva, né? Nunca tivemos realmente um problema fiscal. E sempre tivemos qualquer problema fiscal, o Amândio estava sempre pronto, ou pesquisava e solucionava os problemas, né? Nós agradecemos, e também ao Alexandre, que já está vivendo esse ambiente, e eu me recordo que, como você frisou, nós nunca tivemos problema nenhum com as pessoas físicas, né? Já estamos elaborando a dos filhos. Da pessoa jurídica tivemos muitas escalações, principalmente prefeitura, né? Que perturbava mais, mas da Previdência, né? Que tinha também, da Receita eventualmente, mas graças a Deus, como ele disse, resolvemos todas. Nunca ficou uma coisa lá de uma autuação, ou queira seja pequena, média ou grande. Não, a gente tentava resolver até para evitar que ocorresse. Tinha os questionamentos do fiscal e a gente contornava até que não tem fundamento. Então, graças a Deus, também foi um aprendizado muito grande para nós, essa relação com a construtora, porque nós também trabalhamos para as outras construtoras e às vezes até a gente cita como uma referência, tá certo? Cita, olha, nós temos um cliente aqui há tantos anos somente fazendo uma atividade, porque é o interessante da construtora Granito, é que nenhum dos sócios migraram para qualquer outra atividade, né? Não tem, como o Alexandre disse, é um CNPJ, nenhum dos outros sócios tem outro CNPJ de outras atividades. Vamos botar uma empresa de material de construção, né, que estaria no ramo, vamos botar não sei o que, não. É sempre só construção civil, tem a variante lá, um aluguel de equipamento muito pequeno, né, Zé? Não representa tanta coisa. Então, esse marco, às vezes eu cito para algum cliente. Rapaz, crise tem, toda atividade tem, agora o que você não pode é desistir com facilidade. O primeiro problema, não, porque esse negócio não vale a pena.
E nós citamos, olha, toda atividade tem problema, desde a hora que começa a hora que termina. E nós temos um cliente aqui com tantos anos na área de construção civil, e eu tenho certeza que eles têm problema muito maior do que vocês, porque trabalha para o público privado, trabalha para o órgão público, né? E também dá muito trabalho. Então eu atribuo que seja a não insistência em não resolver. Insiste em resolver para que não se acumule, né? Então, eu acho que isso tem ajudado muito ao Alexandre e aos outros filhos que estão lá dentro, né, Alexandre? Isso. Porque como a gente trabalha tanto no público como no privado, e como em corporação, eu sei que é tudo dentro da construção civil, mas às vezes tem um momento que a incorporação não está boa, o crédito está difícil, o juro está muito alto. Em 2015 teve a crise, meio que uma crise imobiliária, que imóveis não tinham nenhum lançamento no mercado. Aí a gente tinha o imobiliário com a incorporação, mas acabou que as obras públicas naquela época se sobressaíram, a gente foi conseguindo sair daquela transição com a obra pública. Quando a obra estava fraca, a gente tinha alguma obra privada no momento e foi se saindo com essas obras privadas. Eu sei que um dos 3 setores aqui dava para ir para seguir, né? Seguindo. Um fato também importante, e vale a pena a gente registrar, eu não tenho conhecimento, posso estar enganado, mas eu acho que não, da Granito atrasar títulos e atrasar fornecedores, né, Zenilton? E tributo também eu não me lembro, acho que pouquíssimas vezes, raramente, tivemos parcelamento, não foi? Acho que muito poucas vezes. Então, assim, imagine uma empresa com 52 anos que nunca teve impontualidade com seus pagamentos. Acho que reclamação trabalhista tem aquelas que não tem quem escape, né? Mas muito poucas também, né? E olha que geram... possível. Como é? O mínimo possível, só... E vocês geram uma quantidade de gente envolvida, né? E tem essas marcas, assim, importantes. Então, veja o seguinte. No quadro atual, que vocês têm planos, e às vezes eu também me refiro ao lançamento que vocês fazem, que não é um lançamento como muitos fazem. Eu vou lançar, vou vender, daqui a 3 anos eu começo, né? Começam logo, né? Lançam, eu começo e daqui a pouco... acho que alguns foram vendidos quando já estavam quase concluídos, não era? Praticamente concluído. Exatamente para uma diferença que há nesse mercado com relação a vocês. Então, assim, como vocês visualizam no momento atual, diante do mercado, né? Que uns dizem que está melhorando, outros dizem que não. E vem aí uma reforma tributária que a gente ainda está cheio de interrogação. Como é que vocês veem esse futuro da construtora e da construção civil? Da construtora a gente anda com muito o pé no chão para perceber mais essas situações que advêm. Né? Então estamos para lançar um prédio agora e a gente está, alguns dos mais novos acham que a gente deve já avançar nas vendas, começar, e os mais idosos estão com o pé atrás para poder evitar exatamente essa situação desconhecida do que venha a acontecer, né? E a gente fazendo com recurso próprio no início, então, a gente já tem uma garantia melhor do resultado, né? Na parte de qualquer coisa que venha a dar errado, né? O pouco que a gente conseguiu amealhar, né? Acaba indo né? Se esvaindo entre os dedos, como diz o... E a gente fica sem dívida, né? Você vai fazendo o prédio ali,
seu ritmo, do jeito que vai conseguindo. Ninguém cobra, né? E vamos devagarinho e uma hora, quando vê o prédio já está quase pronto, aí as vendas vão meio que consequência, né? O ruim é a pessoa vender, sei lá, vender a metade do prédio, o prédio não saiu do chão, depois acaba que esse dinheiro, sei lá... O giro vai para outra coisa, né? O dinheiro aplicou no outro, finalizando outro prédio, e aquele não saiu do papel. Aí o nosso medo é esse, é se endividar, né? E depois você não ter vendido e tem aquela dívida para honrar, fica... Aí sempre o passo foi nunca maior do que as pernas, né? E o mercado de obra pública? Ainda promete muito? Está um pouco... Aqui no Ceará está um pouco... No momento está um pouco para baixo. Todo final de ano, para a obra pública, é um pouco sacrificado. Você tem que ganhar as obras no semestre anterior para poder garantir, porque a repartição praticamente para esses 3 primeiros trimestres, né? Até lançar novos produtos, né? E nós da construtora desenvolvemos mais a área de saneamento, né? E na CAGES hoje, que é a única que trabalha aqui com saneamento, né? Ainda já fez um contrato com toda a parte de saneamento de esgoto com a empresa, quer dizer, nos tirou do mercado neste setor, né? Então, ou nós vamos trabalhar para esta empresa, ou vamos procurar outros mercados ainda, né? Então, né? Que a gente está começando a fazer, né? Tentando fazer. Nós vivemos uma experiência de comprar uma obra de quem estava fazendo e de comprar uma obra da Granito que praticamente estava pronta, né? Porque nós compramos uma unidade lá para o meu filho, ele é difícil, lá perto da Javeda Feitosa, né? Praticamente estava pronta. Parque Livre, né? Parque Livre. E quase na mesma época eu comprei uma outra unidade de outra empresa para minha filha que estava em construção. Ela ia começar, né? Porque eu comprei no lançamento, na época a empresa era nossa cliente, mas foi muita dor de cabeça para terminar. Quando eles terminaram, foi outra dor de cabeça para me conseguir passar a documentação, porque eles tinham feito uma garantia do prédio no banco, e faz a garantia sem a gente nem saber, né? E aí estava pago, mas não podia passar porque dependia do banco. Foi uma novela, posso dizer, eu tive que recorrer à justiça para conseguir, depois eu consegui passar a escritura. E na construtora, imagine nossos admiradores aí, ouvintes, eu paguei o prédio e até hoje nem passei a escritura porque não me preocupa. Ficam quase que semanalmente me ligando, né? O pessoal da construtora para passar a escritura. Não, porque estou dependendo do documento, eu vou mandar. Porque a gente sabe da qualidade, da lealdade. Então, assim, quando vocês lançam um empreendimento, uma incorporação, eu acho que vocês não vivem essas dores de cabeça, né? A gente procura fazer, digamos, com o pé no chão, ver o que dá para ser feito, o que não dá, certo? No ritmo, né? A gente vai levando. Uma fala que chama muito a minha atenção a gente vê uma empresa consolidada que está sempre olhando para frente. Então, assim, o Alexandre falou, né? Não, a gente buscou diversificar. Então, quando se pensa em construção civil, como eu falei, né? Se fala muito, não é um nicho, é construção, é cimento, né? Cimento, tijolo e areia, só que, vejam, vai desde obras públicas, vai para a incorporação, vai para o imóvel, vai para a praça, vai para o empreendimento comercial. Então, é a visão... E obras privadas. Obras privadas em geral. Então, é a visão que vai além. Não fica preso a um único nicho. Então, a gente, né, agora com a Secran Group, qual foi nosso objetivo também? É muito dessa filosofia. Além de oferecer a contabilidade, a gente já está oferecendo a gestão de processos, né, de consultoria para os nossos clientes, a gestão de investimentos para os nossos clientes,
a gestão de recuperação tributária também para os nossos clientes, porque a gente entende que a única certeza do futuro é a transformação. Então a gente, assim como a construtora Granito, né, tá nos dando essa aula, tem essa visão que precisa estar se adaptando a ver a dor daquele cliente ou aquele público, né, a carência junto àquele público, para poder, dentro de um fluxo operacional, passar a prover também mais soluções. Lógico. Muito interessante. Perfeito. Senhor Amandio, então, seguindo aqui, o doutor Alexandre ia falar, eu acabei interrompendo, né? Por favor. Eu me lembrei que nesse mercado de condomínio fechado, a gente foi também pioneiro na época. Eu estou vendo aqui, em 1978, o Ibernão fazia muito casa, depois ele começou um grupo de pessoas procurarem a gente, eles compravam um imóvel, um terreno, montavam um grupo, sei lá, se era 10 apartamentos, montavam um grupo de 10 pessoas, contratavam a gente construiu o prédio por administração e entregava. Eu sei que isso daí sempre foi um atrás do outro, de 78 até os anos 90 para começo de 2000. Era sempre acabando já vinha outro grupo procurar a gente, né? E era condomínio fechado. Aí hoje, acho que essa modalidade ainda continua, mas... ainda tem, mas bem mais... Hoje é muito mais... Mais profissional, né? O lançamento da incorporação que a pessoa compra e a pessoa vai fazendo. E às vezes paga alguns tempos, paga um ano aí que eles começam, né? Não tem sido mais... O condomínio fechado tem sido muito pouco, realmente tem sido muito pouco. O condomínio fechado também implica também de encontrar este grupo de pessoas com a mesma visão, com o mesmo, né? Hoje ele é mais difícil, né? Hoje é mais difícil. Tem havido muito lançamento, fazer o prédio mesmo. Paga ali um período e aí a pessoa e começa, né? É porque também hoje os prédios ficaram muito grandes, assim, o número de apartamentos muito grandes. Antigamente, com 10 pessoas, você fazia um prédio de 10 andares, um por andar, e ficava um condomínio mais exclusivo, né? Hoje tem alguns condomínios assim que a gente fez, que era 10, 12 pessoas, e hoje ficou esses condomínios de 10, 12 pessoas, ficou caro, porque para você sustentar o condomínio só com 10 ou 12 e o próprio terreno pessoas. em si, né, foram diminuindo os terrenos disponíveis. Então, um terreno para você fazer com 10 pessoas não compensa mais os terrenos economicamente, né? Aí estão fazendo mais unidades no mesmo tamanho de terreno. Doutor Zé Nilton, nós, eu diria assim, nas suas respectivas áreas, já fizemos muita coisa. Desta parte, da minha parte, eu lhe conheço aí também. E sempre tive uma preocupação de ter um negócio que ele pudesse continuar, né? Então, não é à toa que a construtora Granito tem 52 anos. Então, assim, na sua visão, a construtora está preparada para seguir com a segunda geração, pelo que vocês estão fazendo, de já ter os meninos lá dentro, como nós fizemos lá na Secran, não porque eram parentes, não porque tinha que colocar, é porque as pessoas têm méritos, né? Que é o que a gente vê da parte de vocês. Então, nós temos hoje uma filha e um genro que estão lá com outros sócios, se dão muito bem. Vocês têm hoje 3 familiares dentro da construtora, né? Então, assim, na sua visão, está preparada para... Quando o Ibernão resolveu assim, está na hora... Não, a própria idade, o próprio tempo, como eu também tenho essa certeza que uma hora a gente tem que se afastar, né? Porque não vai ter mais como estar à frente. A construtora está preparada para que essas pessoas continuem com o CNPJ, digamos assim, né? Plenamente ativo, né? Acredito que sim, porque todos os 3 que estão da construtora, todos os 3 assumem, quer dizer, vestem a camisa, né? E já estão assumindo dentro das obras, né? Eu e Ibernão praticamente não vamos mais à obra, apesar de estarmos administrando dentro do escritório, tá? Essa parte administrativa, mas na obra já são eles que estão tocando essas obras, né? E isso já dá uma certa segurança, né?
Bem que o mercado sendo obra pública, né, depende muito da situação, digamos, do próprio Estado, da parte pública de lançar as coisas e a gente concorrer e conseguir ser vitorioso, né? Que o mercado cada vez fica mais agressivo, né? Fica mais agressivo, né? Mas se deu até hoje, né? A gente espera que continue, né? E também nós estamos nessa parte de incorporação, né? Apesar da gente do último prédio para cá, está faz uns 3 ou 4 anos, né? Mas estamos no ponto, no gatilho, só esperando que a prefeitura aprove para dar início. E já estamos com terreno para outros, né? Já conta com uma certa garantia, né? Embora falte aprovar, falte fazer os detalhes, burocracia, né? A burocracia toda e o dinheiro também para começar, mas num certo sentido, de uma certa maneira, dá uma certa tranquilidade para a continuidade. Muito bem. Né? Eu até disse para o Marcelo que quando lançasse o prédio eu queria comprar um, que eles estavam terminando, né? E eu disse assim, eu quero comprar um sem nem perguntar onde era, nem qual era a área, porque é mais o nome da construtora em si, né? No bairro de Fátima é o próximo. Pronto, bairro de Fátima, né? É. E aí, Alexandre, o questionamento vai para você. Você com o outro irmão e o primo, né? Estão, assim, preparados para enfrentar há mais 52 anos? Estamos, né? É tanto que desde que eu me formei em 97, final de 97, de 98 para cá, eu tô dentro, a gente vai sempre conversa no pessoal, quando a gente se reúne na família, acaba que a conversa também vai para o lado empresarial também. Nem dúvida. E a gente não vive só a construtora na semana, até no final 24 de semana. horas, né? E esse negócio já está meio que enraizado. E a tendência é que dê certo aqui os próximos 52 anos, né? Ótimo. Passar para a terceira geração. Eu não sei se eu vou estar presente para comemorar mais 52 anos, né? Mas nós queremos que a Secran esteja presente em mais 52 anos, porque a turma mais nova vai cuidar disso aí, né, Zanil? Tanto da parte passar o bastão, né, Zé? Passar o bastão, tá certo? Porque a gente acredita, assim, nessa juventude, né? E é interessante porque são pouquíssimas as empresas que há essa continuidade, né? Ou se acaba quando as pessoas fundadoras não querem mais, ou os filhos se formam e vão para outras áreas. Outras áreas, né? Não segue, né? Então eu acredito que no caso da construtora, até porque os que estão lá, um é engenheiro, né? 2, eu e o Marcelo somos engenheiros. 2 são engenheiros, o seu Marcelo. E o Ricardo é analista de sistema. Ele Pronto, então assim, na parte mais. tem 2 voltados para cuidar das obras e o outro vai cuidar da parte interna, de gerenciamento, de administrativo. Então isso é muito importante que leve essa marca da Granito aí por muito tempo, né? Na frente. Eu até em alguns momentos disse assim, doutor Zé Nilton, tem que fazer uns prédios aqui onde está a sede, não foi, Zé Nilton? Eu acho que perguntei assim algumas vezes, né? E eu acredito que isso logo deve sair também, né? Porque vai chegar um momento que aquela sede ali fica, não diria apertada, mas geograficamente não estaria muito bem localizada porque a região foi contaminada por residencial, né? Então a tendência é que isso ocorra mesmo, né? Provavelmente sim. Nós estamos sofrendo algumas coisas assim, e nós executamos muita coisa assim, de pré-moldados dentro do nosso canteiro ali, e a prefeitura já começou a perturbar através da reclamação dos vizinhos, zoadas, o que tal, etc. A gente já está mudando para outro local essa parte, mas chega lá também, o pessoal começa já
identificar. Tem que ir para bem longe, né? Cada um fica... Qualquer coisa, qualquer coisa, a gente vai lá para Horizonte. Pronto. Horizonte tão... Agora mesmo a gente está vendo lá, não sei se por força de ia haver uma eleição, né? Mas, rapaz, estão fazendo um bocado de obra em Horizonte, a prefeitura está lá, calçou tantas ruas lá, asfaltou, pavimentou e botou passeios, o Estado fez um quarteirão de equipamento só de segurança, né? Bombeiro, polícia e um bocado de coisa, né? Então, assim, Horizonte, eu diria não porque Está crescendo. eu esteja morando lá, mas está crescendo bastante. A própria rua que eu moro, que antes se dizia que era um sítio, eles calçaram, fizeram esgoto, fizeram saneamento, eram umas caixas lá de vazão muito grande, asfaltaram. A rua hoje é asfaltada. Então já é tudo urbano, porque asfaltaram outras ruas, então o Horizonte não deixa de ser uma opção, né? É porque assim, não há aquele público visitando a construtora, né? Não é uma atividade. Então Nós fizemos uma obra bastante grande de saneamento lá no Horizonte. Foi, né? Foi. Estação de tratamento grande. 6 elevatórios. Foi, 6 elevatórios nos bairros todos, né? Foi, não sei se foi lado, recente, não, né? Eram 2 do lado da estrada, do lado esquerdo de quem Da sai. BR. Quem sai de Fortaleza, né? Do lado direito. De lado direito. 2 do lado direito e as outras 4 do lado esquerdo de quem? Tem um bairro lá chamado Lagoinha, que é onde eu tenho o sítio, que fizeram muita obra lá. E ele disse que quando terminar o inverno agora vai fazer mais, porque ainda faltaram algumas obras para a conclusão de algumas ruas, né? Porque lá realmente alagava muito, não tinha nada calçamentado, agora está, eu diria assim, está excelente. Fizeram muitos saneamentos de vazão de água, né? Porque não tinha pondiba. Então, assim, eu acho que diante do que a gente ouviu aí do Alexandre e do Zé Nilton, a construtora está preparada, né, para os passos seguintes, né? Isso. O interessante ali da nossa sede hoje, lá no bairro de Fátima, próximo à rodoviária, a gente chegou lá em 1977. Era longe. Era longe para ir para lá, não era? Já tinha rodoviária, tinha? Não, a rodoviária foi de 79. Olha aí. Além a gente chegou em 77. E aqueles prédios ali ao redor foram tudo mais novos. Quer dizer, a gente chegou antes e agora os mais novos estão botando a gente meio que para fora. Tinha a fábrica de leite, né? Tinha a Sila ali. A Sila ali, eu andei muito ali na Sila. Não que a gente trabalhasse para eles, é porque eu tinha um amigo que, depois de muito tempo que já estava na decadência, ele tentou reativar a Sila, e aí nós fomos lá para fazer um trabalho assim de orientação, passamos lá alguns 2 ou 3 anos, e eu ia muito lá. E já estava apertado lá, e terminou em prédios, né? Hoje é prédio. Aí a densidade fica mesmo muito apertada ali. Aí vem a rodoviária, né? E mais outros prédios, né? Aí tinha um correio na frente que... Desativou, né? Desativou, mas apareceu uma licitação agora do correio, que naquele terreno vão fazer um prédio de 5 andares administrativo. Do correio? Do correio. E vocês concorreram? Não, vamos concorrer. Vamos concorrer. Vamos ganhar. Aquele vizinho supermercado, né? Vizinho do supermercado lá. Ele vai construir ali, né? Vai. A tendência é essa mesmo, né? Eu me lembro de um que construiu ali alguns prédios, acho que não sei se alguns ou somente um, mas era mais voltado residencial e comercial. A característica dele que era o Pedro Mesquita, que o Zé Nilton deve ter conhecido, né? Eu conheci. Que ele fez aquele prédio na avenida, né? Foi. E a maioria dos prédios que ele fazia era comércio embaixo e residência em cima, né? Acho que ali pela Borda de Melo, né? Na Borda de Melo. Bem em frente à rodoviária tem... Mas para cá um pouco tem um prédio que ele fez. Na cidade de Funcionário teve outro, lá na Aldeota teve um. Sempre ele fazia loja embaixo e o edifício em cima. Vizinha Assembleia fez uma ali. Vizinha Assembleia também fez. Então, assim, o que a gente observa é que não é só ter 52 anos para ser uma referência. Não. Tem que ter qualidade, tem que ter pontualidade, né? Mesmo compromisso, que seja com as obras públicas.
Porque senão você também não tira um bom atestado, né, Zé? Não sai, né? Exato. Então, nesses serviços que a construtora tem desenvolvido, ela tem enfrentado muitos problemas com os órgãos públicos ou não? A convivência tem sido boa? A convivência tem sido boa, né? Porque a gente nunca tem discutido com a fiscalização no sentido de relaxar, ou no sentido né? Tem sido um contrato sempre muito fiel, muito de compromisso, né? E com isso não temos tido problema, né? E por coincidência ou não, a gente tem trabalhado mais com a parte de saneamento, né? Na repartição só, na CAGES, e isso tem sido muito bom. Não desprezamos as outras coisas, porque às vezes é o setor que mais coloca obras em público. Mais demanda, né? Mais demanda de público, né? Nós temos trabalhado para diversos órgãos sem da problema, né? administração, sem problema. Você, Alexandre, o que Se você for na CAGES pedir uma referência de uma construtora, me diga uma construtora para me fazer uma obra de saneamento. Não vai ter outra, né? Não, aí com certeza entre as três que ele disser vai ser a Granito. Porque assim, nesse tempo todinho a gente nunca deixou uma obra pela metade. Mesmo se ela estiver dando prejuízo ou não, sempre concluímos a obra. Nunca abandonamos. Nunca abandonamos obra. Inclusive, já fizemos várias obras abandonadas por outras que botaram. Vocês terminaram, né? Botaram em licitação e a gente acabou acabando obras de outros, né? Mas da gente mesmo nunca ficou pelo meio do caminho. A CAGES quase que, digamos assim, privatizou a parte de esgoto, né? Privatizou. E a gente o setor, né? É o setor, a região. Né? A região metropolitana de Fortaleza. Só aqui em Fortaleza e do Cariri. Aqui em Fortaleza, ela pegou 9 municípios, que vai de Cascavel, do lado leste, até Calcaia, até São Gonçalo do Amarante, do outro lado. São 9 municípios. E lá no Cariri são mais 8, se eu não me engano. Passou para a empresa privada. E o restante ela continua fazendo a gestão e construção. Mas só a parte de esgoto. A parte de água né? continua com a CAGES. Então, assim, isto mexeu um pouco com o mercado, né? No Resto Dura, nós temos um outro cliente que também trabalha nesse trabalho o dele é mais limpeza de esgoto, né? E ele disse, rapaz, agora é assim, os caras botam o preço lá, não é mais a gente que define o preço. E a gente faz e os caras não autorizam emitir o documento, faturar, ficam lá segurando, porque acham que o negócio é assim, eles poderão comandar do jeito que querem, né? A construtora sentiu esse embalo também, esse impacto imediato, que foi esse ano, né? Já fizemos ele aumentar os preços. Como é? Aumentaram a tabela de preço. Já aumentaram a tabela de preço porque não conseguiram no mercado. Porque não conseguiu ninguém que fizesse. Aí já melhoraram o preço. Melhoraram o preço. E tem obra, não tem? Mas tem obra, porque tem que fazer, né? Certo. Eles têm que universalizar o esgoto em 10 anos. De 2023. Tem que ir até 2033. Universalizar 95% da população está sendo atendida pelo esgoto. Tem quantos por cento hoje? Acho que uns... Menos 50%. Não, aqui na 40% a 50%. Eu acho que é uns 50% a 60%. Porque Fortaleza tem bastante, né? Aqui na região metropolitana uns 50% a 60%. E ele tem que chegar a 95%. 95% em 10 anos. Essa empresa tem que chegar a 95% em 10 anos. 10 anos. Aqui da região metropolitana do Fortaleza e no Cariri. Então tem muito demanda, serviço para ser feito, né? Só que ele chegou com os preços muito inexequíveis, eu diria. Da realidade. Mas alguns afoitos já conseguiram, fazendo os primeiros pequenos contratos, conseguiram entrar, mas esses que entraram primeiro, já ouvi falar que não vão conseguir. Não consegue mais continuar. Não querem o segundo, né? Nesse precinho, não. A obra de saneamento é uma obra muito, assim, que você não sabe o resultado que vai dar, porque é uma obra enterrada, que você não sabe o que vai encontrar. Né? As profundidades aumentam, porque você tem que levar o esgoto, ele funciona por gravidade, né? Você tem que obedecer aquela inclinação, e dependendo da região da cidade, tem muita água, muita coisa. É um desafio, né? É um desafio. Né?
E tem época do ano que você não consegue fazer, né? No período chuvoso, fazer saneamento é um custo muito alto, né? Tem regiões aqui no Ceará que quando você vai cavar tá na pedra, aí é outra problemática. Quando não é água, é pedra, é difícil o solo... É uma caixa de Pandora, né? Literalmente. E você dá o preço com a rua fechada. Porque também você não sabe, não vai fazer... Você não vai cavar antes para dar o preço, né? O preço é esse, aí encontra lá... Que a repartição pública entende, não está no contrato aquele tipo de serviço, aquele tipo de escavação, de rocha, né, coisa assim. Então, o particular não, ele quer fazer, acho que tem que entregar aquele serviço e tal, você não... Não quer que tenha aditivo nem nada, e você tem que... Porque ele acha que... Ele não quer fazer, né? Vai fazer, ele não quer fazer, mas não dá condições, né? Então, assim, houve esse... Mexer um pouco com o mercado. Mas logo vai acomodar, né? Vai voltar à normalidade. Sim, eu entendo criar um sistema para executar, né? Que precisa, até porque se eles não fizerem as obras previstas, inclusive das manutenções dos esgotos, a CAGES vai dar em cima, né? Porque começa a ter problema de condução desse esgoto. Né? Tem um órgão regulador que regula. Que regula, né? Certo. Gustavo, com Perfeito, você. muitos aprendizados, né? E eu queria saber a visão de futuro, de fato. A gente falou muito aqui dessa diversificação, obra pública, saneamento, obras comerciais, né, particulares, residenciais. Qual é a visão, se a gente for projetar a visão da Granito para os próximos anos? O que é que se tem pensado? É continuar nessa tocada? Vocês acreditam que ir para um nicho mais específico, aí, como essa questão do saneamento que o Alexandre falou, é uma tendência em um curto prazo? Há algum projeto em andamento dentro da Granito, olhando para essa visão de futuro? É um projeto que a gente vai avançar mais na parte de construção de prédios. Né? Mais a incorporação. A incorporação, né? Sem desprezar o outro, o setor da pública que a gente já está. Mas invertendo um pouco a curva, né? Um pouco. Perfeito. Porque a gente tem construído prédios de apartamento, mas tem sido muito isolado. Faz um, tal, etc. Quando termina, você vai construir o outro, ainda vão adquirir terreno, etc. A gente quer ver se dá uma continuidade, uma obra no sentido mais contínuo nesse setor. Né? Você tem que lançar logo uns 2 prédios assim de uma vez. Uns 3 prédios que é para dar uma bala assim no negócio logo. Né? Um choque, né? Dá um choque, né? Não estão com terreno aí para... Até o terreno, isso, Amande? Para ver se a gente Perfeito. avança nessa área. Desenvolve, né? E outra podia se atacar também nessa área comercial para aluguel, né? Por exemplo, você teria um terreno, fazer aqueles mini centros comerciais, você bota centro um comercial, uma academia, aquelas lojas assim, tipo uma farmácia. Pode... Pontos comerciais, né? Isso aí não seria um negócio para vender, seria um negócio para alocar, né? Seria uma renda mais Alexandre, fixa. vocês têm um empreendimento na Oliveira Paiva, que a gente viu ele nascer até porque nós morávamos lá, né? Não há uma possibilidade daquele empreendimento ser ampliado para um negócio assim mais... Tipo, ainda sendo centro comercial, mas com mais andares, pelo fato da região ter crescido muito, ou não existe nenhum plano ali, é manter do jeito que está mesmo? Não, a ideia lá é porque, como ali na época nasceu já com a ideia de o térreo são lojas, no segundo pavimento são salas comerciais. A ideia na época que fizeram foi em 1990, era vender as salas comerciais, que era no segundo pavimento, e as lojas a ser locadas. Como a gente chegou a vender a maioria das lojas, ou das salas em cima, hoje nós não somos mais proprietários de 100% daquele centro comercial, e aí fica difícil a gente negociar isso. Teria que fazer a negociação, como estão fazendo em muitos prédios, né? Para as pessoas garantir a propriedade delas em outros andares, né? Isso é comum fazer, né? Apenas teria que bancar um custo deles durante o período, né? Porque eles teriam que se deslocar, né? Porque como a região é boa e aquela área, aquele centro de vocês é grande, né? Porque pega de uma rua para outra, né? Por isso que eu me lembrei. São 3 frentes. Lembrei de perguntar se não havia assim, uma ideia de uma ampliação no sentido de
e ter mais espaço lá disponível, né? A ideia é fazer um retrofit ali na fachada. Uhum. Que a fachada já tem mais de 30 anos, né? Fazer um retrofit na fachada para poder ele parecer um prédio novo, né? Também, né? Aí É uma região que muito cresce ali, né? Que muito cresce ali. Muito cresce, tem muita procura ali. Por mais que seja antigo, acredito que as lojas ali devem estar todas locadas. Né? Ótimo. Mas fazendo retrofit na fachada não. O prédio ficou muito lojinhas pequenas, não tem assim uma loja âncora, sabe? Aí ficou mais difícil. E quando você bota âncora, que é uma área muito grande, aí acaba o prédio. Acaba o terreno. Perfeito. Seu Amândio, eu acho que da nossa pauta foi tudo muito bem abordado, né? Uma história belíssima aí, tanto de empresa como de parceria, da qual nós temos muito orgulho de estarmos juntos há mais de 50 anos. E acho que para a gente finalizar aqui, eu queria passar a palavra ao doutor Alexandre, doutor Zé Nilton, pedir aí uma mensagem para quem nos acompanha, que vocês acham, enfim, sobre a questão dessa vitalidade da construtora Granito, a gestão, né, uma boa gestão na construção civil. A gente acaba se deparando com muitos empreendimentos que começam e ficam pelo caminho, seja no particular, seja no público. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, dessa experiência profissional, dessa linda história que vocês têm dentro da construção civil, que é que vocês nos deixariam de mensagem para quem está nos acompanhando, enfim, para que possam levar aí para o seu dia a dia. Eu não sei se cabe nessa histórico, né, colocar um pouco do que foi que nós conseguimos construir, né? Claro, o Alexandre claro. tem uma relação. Fala Sim, aí claro, fica à vontade, aqui é tudo nosso. Que já, Não, aqui a gente construiu. Eu fiz alguma relação de alguma coisa que a gente fez ao longo desses anos, que eu tinha lembrança. Prédios comerciais, tem um prédio na Dom Luiz Freeway Center, um Habib's, uma transportadora ali na BR chamada Cometa, não sei se sei qual é. Acho que ela não está mais nesse endereço. Mas tem um prédio Center, lá. Tem um prédio, é um galpão grande. Granito Center, concessionária Honda Unimac, ali na Ponte Vieira, revenda de moto. Centro empresarial que a gente fez, Fórum Site, que é vizinho, Fórum. A sede da Capef. Vizinho o fórum. Não, fizemos o Fórum Clóvis Bevilacqua, a gente fez um prédio nosso, prédio ao comercial, lado, né? comercial. Lá de perto daquele supermercado. A sede da Capef, também fizemos, Na Santos Dumont. na Santos Dumont. E várias outras, aqui foi a que eu fui me lembrando. Colégios e faculdades. Teve obra em Sobral, não teve? Sobral teve. Pronto, Prefeitura de Sobral foi uma delas, em 79. Acho que foi essa que Ainda hoje. O meu irmão trabalhou lá administrando a obra que eles precisavam. Pronto, era um prédio de 6 andares lá em Sobral, que para a época, em 79, era um... Teve obra em outros senhora estados, né? prefeitura da Também cidade. teve obra em outros estados, né? Teve em Rio Grande do Norte, a gente vê vários prédios para Petrobras, em Guamaré, em Macaíba. Aí colégios, faculdades, fizemos 7 de setembro, aquele grande aldeota. Eu me lembro que vocês tinham uma boa assim, muito serviço com o 7 de setembro, né? Porque o 7 de setembro ele tem acredito que hoje, mais de 90 anos. E do A pai, gente não fez a sede lá deles inicialmente porque era mais de 90 anos, mas... Esses da Aldeota foram vocês que fizeram? o da Aldeota, o 7 de setembro infantil, que é um vizinho da Aldeota. Um centro de desenvolvimento que eles tinham educacional lá na Pajuçara, que é uma quadra que eles compraram lá, que fizemos também. Pré-universitário, que é lá no centro, na Imperador, tem um pré-universitário. Aí fizemos a faculdade de 7 de setembro, que é aqui na Osh Soares, né? Que hoje é Unicet, que virou universidade. Universidade, isso. E algumas escolas, tem uma escola Alvorada, que era ali no Papicu, e várias outras, entre essas, várias outras públicas, né? As públicas eram menores. Aí devia Teve ser serviço para a Universidade Federal, não teve não? Era a Embrapa, né? Eu lembro que tinha... Fizemos, para a Embrapa fizemos. Me lembro. Lá no PC, né? Lá no PC, foi. Aí edifícios residenciais, fizemos alguns prédios, Talismã, Granito. A gente fez um prédio nosso que chamava Granito. Quando fizemos o segundo, chamou Granito 2. Daí a gente foi mudando os nomes. Certo. Aí fizemos outros que era por incorporação, que eu disse que era condomínio fechado. Esse Talismã, assim, Moara, Ivimarai, Manacás, Canané, esses todos foram condomínios fechados. Que já tinha um grupo de pessoas e
Eu me lembro de um aqui na rua, até que minha irmã mora lá, na Tavares Coutinho, né? Que Como é que chama o nome? vocês que fizeram, era até o Ibernon que acho que administrava lá. É porque isso, às vezes eu passo lá em frente e digo, isso aqui foi a construtora Granito que fez. Eu me lembro do nome. Quando eu vejo o nome lá, eu me lembro que foi a Granito. Aí prédios públicos. A gente fez lá a Prefeitura de Sobral, que chama Palácio Municipal de Sobral, que é a sede da Prefeitura até hoje. Fizemos mercado Joaquim Távora ali na Pontes Vieira. Certo. Um ginásio poliesportivo lá na Parangaba, que é um grandão Aquele que que é tem a lá. estrutura, né? A estrutura em arco. Bem assim. bonita. É. É bem no sinal, no cruzamento. No sinal, Eu me lembro. Uma quadra Que ali. vai pro terminal ali. Aí prédio, fizemos também prédio administrativo do Correio. Ali na Oliveira Paiva. não tem Ali aqui? foram vocês? Não, todo não. A Um parte. daqueles blocos ali foi. Certo. Aí recuperamos o prédio do Denox. O Denox é ali na Duque de Caxias. Aquele prédio, a Padre gente, Mororó. a gente revitalizou aquele prédio Dos todo. acabamentos. Aquela biblioteca pública que tem lá no Dragão do Mar também revitalizamos todas. Rapaz, é muita coisa. Né? Você acha que é só saneamento, né, Samuel? A gente sempre preconceituoso aqui, ó, tanto de obra. De homem pensando que era... Mas teve, em frente ao Denox tem um prédio da Fé Comércio, que é a sede da Fé Comércio, que também a gente construiu ali do zero. exato. Tem até um teatro lá, Emiliano de Queiroz. Emiliano de Queiroz, tem Eu ali fui no lá uma terra, vez teatro. Eles para um fizeram. evento lá. Pronto, Primeiro aquele prédio prédio que a gente fez, fez. Para vocês que fizeram, né? E o interessante daquele prédio é que o Caracas, eu não sei se você conhece o engenheiro Caracas, ele Conheço. trouxe, na época ele estava trazendo de fora uma nova tecnologia que era a gente fazer uma laje, fazer uma laje inteira com poucas vigas, as vigas pequenas. Aí, para isso, a gente usava monocordoalha engraxada. Monocordoalha era como se fosse um cabo de aço que depois de concretado, você dá a pressão de um lado e do outro. Eu sei que ele trouxe a tecnologia e queria implantar, soube que a gente ia fazer esse prédio. E ele era desses que era fuçador. Conversava com outro, aí conversou com a gente, vamos botar vamos fazer o cálculo. Aí o projeto era do contratante, que naquela época a Fé Comércio era o Sesc, né? E ele foi lá, conseguiu convencer o arquiteto para mudar o projeto, conseguiu convencer o calculista para botar no cálculo com essa nova tecnologia, e a gente que ia construir para fazer com ele. Com essa nova tecnologia. Nova tecnologia, e ele faria essa parte da monocordoalha. Eu sei que esse prédio foi o primeiro do... Mas terminou sendo feito assim, não foi? Primeiro do Brasil, porque foi o primeiro do Ceará e o primeiro do Brasil nessa tecnologia. E depois ele levou isso para São Paulo, e ele depois dizendo a história, ele disse que quando chegou lá em São Paulo, na construtora que ele ia botar isso, ele disse, eu vou fazer aqui a palestra, mas eu quero que você não fale nada. Aí quando o cara deu a palestra, trouxemos essa tecnologia de fora e é o primeiro prédio que estamos fazendo com essa tecnologia no Brasil. Mal sabia que o Caraca já tinha feito aqui no Ceará, que a gente já tinha feito, só que o cara não... E segurou, né? E ele segurou, assim, ele não abriu a boca lá, o Caracas, mas... E o prédio segurou também. Não, tá até hoje. Até hoje ele tem obra no Brasil todo, o Caracas, com essa Eu sei que é o... tecnologia. Eu sei que aí, obras para Petrobras teve inúmeras. Bloco administrativo em Aldo Rodrigues, que é no Rio Grande do Norte. Sítio de teste de medição de gás em Macaíba. Laboratório de querosene de aviação lá em Guamaré. Bloco de alojamento lá em Guamaré. A oficina também que a gente fez também lá em Guamaré. Eu acho que a Petrobras vendeu esse polo petroquímico. Foi, ela andou negociando lá de Guamaré, vendeu. obras. Foi de Guamaré, foi. Mas sempre que a Petrobras ela tem outro tipo de licitação, é por convite. E a gente era cadastrado lá, era credenciado, e ela convidava algumas empresas e fazia uma licitação com essas empresas que ela convidava, de menor preço ganhava. E hospitais a gente fez alguns como São Mateus, a Santos Dumont. Vocês fizeram. Instituto do Câncer lá, perto ali CC, né? Perto da universidade, CC. da faculdade. Tanto o primeiro hospital, que é um Tem uma reforma lá agora, vocês prédio de fizeram 7 também. andares. Como o novo agora O tem um anexo. anexo. Tem um anexo, é um prédio grande. Eu acho que são 9 andares, é porque cada andar tem um pé direito de 4 metros. 4 metros e meio, aí por isso que é um prédio alto. Um prédio bem alto, né? E fizemos também no IJF um centro de nutrição e dietética, que era um anexo do IJF. E também fizemos outras obras públicas nessa área de... fizemos lá em Iguatu uma policlínica, em Iguatu, e o centro de
lá de Iguatu eles têm o Centro Regional de Saúde, que ele chama CRES. Lá de Iguatu também foi a gente, era um prédio antigo e reformou. Aí residência, fizemos inúmeras residências, tanto de casa de praia ou de casa de campo. Inclusive uma casa de praia do Renato Aragão, ele fez uma casa lá na Taíba, porque o primo dele era o arquiteto que a gente só trabalhava com a gente. O Neudson Braga é primo do Renato Aragão. Aí é. E fez esse projeto para uma casa dele. Então o Neudson é de Sobral também? Não, acho que é daqui. É daqui, mas é primo dele, né? É primo do Renato Aragão, legítimo. Eu sei que o Renato Aragão tinha uma mulher que era daqui de Sobral. A primeira mulher dele era de Sobral. Não, aqui de Fortaleza. Fortaleza, né? E comprou um terreno lá na Taíba e fez o projeto com o Neudson e o Neudson indicou a gente para construir. Acabamos nós construindo a casa dele lá na Taíba. E sistema de abastecimento de água e esgoto em várias cidades. Quilômetros e quilômetros, né? Guaiú, Buruoca, Barroquinha, Aurora, Barro, Catarina, Porteiras, Oroz. Já fizemos aqui no Eusébio. Não é a Poca, é o Chuí, né? Não, ele tem muito. E tanto no Ceará como em Pernambuco, como no Rio Grande do Norte. Paraíba, Pernambuco. Que já fizemos Jabotão do Guararapes, também em Pernambuco. E obra de infraestrutura, fizemos também as bases de subestações da Chesf, aqui em Fortaleza, Milagre, Mossoró. Eu me lembro de uma obra que o Zé Nilton me falou uma vez, de algum detalhe dela, que vocês fizeram para a Petrobras, que eram uns blocos de concreto para jogar lá no meio do mar. As poitas. As poitas, né? Era um bloco de concreto, não era que jogava lá no meio do mar para segurar lá as plataformas, né? Eu me lembro, ele me falou alguma coisa sobre essa obra. Eram as coisas monstruosas, né? Eram uns blocos bem grandes. Era grande que... Trabalhava para eles lançar dentro do mar, para servir de apoio para os barcos, as coisas, como se fossem ancoradores. Ancorados. É uma história... E também na parte ferroviária, também já fizemos muita coisa de manutenção e soldagem dessas linhas férreas aqui da... Antigamente chamava, hoje é Metrofor, mas era da Refesa. Refesa. Era Refesa. Fizemos números. Bem variada. E também obras especiais no mar, que teve uma época que um professor da UFC, eu acho que ele já até faleceu, ele desenvolveu uma tecnologia de fazer aqueles muros de contenção, mas com aquelas tela gabião. Como se você arrumasse as pedras e aí costurasse nessa tela. E com isso, ele fez aí no governo do estado e a gente ganhou algumas obras dessas que fizemos na Caponga, fizemos também, acho que no Pecém, mas acabou que esses muros o mar destruiu com alguns anos. Não tem não, né? A tecnologia. Cobriu. Não destruiu, cobriu. Não, acabou quebrando a tela, quebrou e aí as cobriu pedras... que foi de pedra tudo. E as pedras se espalharam, mas a gente chegou a fazer. Inclusive aqui na beira-mar tem um prédio ancoradouro. Coradouro, sim. Não sei onde é. Que a gente fez um pia desse prédio e um muro de contenção. A gente fez um muro de contenção e depois o prédio resolveu fazer um pia, que eu acho que é não sei se é o único, mas é um dos únicos de Fortaleza que tem um pia. O ancoradouro não é aquele vizinho iate? Que tem iate, tem o flat, né, do vizinho Mercado dos Peixes, aí vizinho tem um ancoradouro. Um dos únicos prédios residenciais que tem pia aqui em Fortaleza, que é do lado do mar, né? Aí foi, porque lá morava o irmão, um dos sócios lá do 7 de setembro. E como a gente fazia muito 7 de setembro, ele chamou a gente para fazer esse coisa no prédio. Alexandre, é uma lista assim... extensa. Difícil até de invejável, relatar, invejável, difícil relatar num momento desse, né? Porque foram muitas obras, né? São 52 anos de obra, né, Samuel? Algumas que a gente foi se lembrando aqui, né? Nós temos mais de 1000 obras executadas. 1000 obras. Se contar com essas pequenininhas que a gente construiu, públicas, etc., dá mais disso. 1000 obras. Obras rápidas, né? Mais importante, mais de 1000 obras, né? Então hoje a construtora, ao contrário do que foi quando vocês começaram, hoje ela não depende mais de certificado, né, Zé Nilton? Porque tem bastante, né? Então, bastante. Mas sempre tem. Eles encontram a forma de botar você para fora. Mas veja como as coisas ocorreram, né? Quer dizer,
Quando vocês começaram, dependeram de fazer uma obra para ter um certificado, né? E hoje você já tem aí uma história, assim, Sucesso. maravilhosa, né? Que a segunda geração tem, eu diria, Alexandre, mais do que uma obrigação da continuidade do negócio, né? Porque deixar É um legado, né? um legado desse não é fácil. Talvez você saiba mais do que nós os sacrifícios que foram feitos pelo Zé Nilton, pelo Ibernon, né? Para manter esse negócio, né? As preocupações, né, Zé Nilton? Os momentos de tensão, que a gente também não presencia, porque às vezes não é naquela hora que está preciso que a gente está presente. Então, assim, não é, eu diria, fazendo uma comparação assim, não é diferente da Secran. Apenas nós não precisávamos de certificado, mas a gente precisava de clientes, né? Então era sempre assim, a indicação. O Leal indicou a Granito, que já indicou fulano, que vem outras pessoas que a gente dá como referência. E a atenção não é muito diferente. A nossa é todo dia. Todo dia, toda hora, até porque... Só que as energias despendida para manter qualquer negócio não é diferente. Elas são muito parecidas porque as pessoas que iniciam, eles não querem deixar ou não querem se entregar, mas assim, não, nós vamos desistir, porque tem determinado momento que dá essa vontade, né, Zanildo? Desafios são muitos. Nós queremos parabenizar a construtora, há tanto tempo está confiando na Secran. Eu sei que viram a relação, assim, em parte pessoal, particular, né? Porque a maioria das vezes as pessoas lá não dizem assim, liga aí para a Secran, liga para o Amândio, né? Mas essa identificação é normal na nossa atividade. Amândio virou sinônimo de Secran. E aos poucos vai tendo que ir se transferindo, como a gente está cuidando disso. Então nós esperamos é que a construtora continue plenamente ativa, continue nos dando essa prioridade, essa relação de negócio, para que a gente possa aí ainda viver por muitos anos, tá bom? Se Deus quiser. Perfeito, senhores. Então, mais uma vez, só agradecer a participação. Muito obrigado aí por compartilhar um pouco dessa história de vocês, que com certeza é muito inspiradora. E deixo aí, abro mão para esse finalzinho aí, deixarem as considerações finais, enfim, alguma coisa que vocês queiram passar aí, alguma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, para o futuro da Granito, conto com as 3 descendentes nossos, né? São os 3 descendentes, né, do meio do Ibernon, né? E a mensagem que deixa é que, além do conhecimento, é manter um bom relacionamento com todos, né? Todos os envolvidos, né, do servente ao engenheiro, respeitando sempre o saber de cada um. Né? Perfeito, perfeito. Fortalece as relações, isso que é muito bom, né? Perfeito. Todo mundo tem um pouco de saber e que a gente precisa saber respeitar esse conhecimento de cada um. Até porque de muitos nós não sabemos fazer o que eles fazem, né? Você tem que se dar esse respeito a eles, né? Você, Alexandre? É isso, é saber ouvir e respeitar a todos, né? Principalmente os clientes, né? E colaboradores, né? A gente vive de pessoas, né? Porque na construção civil tem muito esse vai e vem de pessoas, mas sempre, se for procurar nosso histórico, os mais velhos, tem funcionário até de mais de 40 anos com a gente, porque estão lá porque gostam. Ninguém está forçando ninguém a ficar, porque vão ficando, porque vão gostando, e a gente procura sempre ficar com os melhores, né? A gente não pode manter todo mundo porque as obras vão se acabando e ganhando outros, mas quem vai podendo manter, a gente vai ficando. Perfeito. Às vezes com muito sacrifício, né, também, né? Vai mantendo, né? Não quer perder um mestre bom e vai ficando com ele até ganhar outra obra. Muito bem. Ok? Pessoal, então agradecemos demais aí a você que nos acompanhou nesse episódio. Lembrando para deixar aí o like no nosso canal, né, no YouTube, o Secran Group,
no Spotify o Contabilizando Sucessos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.